Seu embarque vai acontecer pelo portão de número 3. Para facilitar, tenha um locação de embarque e documento válido com foto e fique atento às placas indicativas do seu portão e às chamadas para saber a sua fila. Pelo centro do portão, especial, como idosos... Fala galera, muito boa noite a todos vocês. Eu prometi que eu ia voltar e voltei. Dali, meu irmão Pedro Medula. Ah, garoto. Amo direito, bom dia, Marquinhos. Tô aqui em Manaus. Jeff, você tá aí, Nandinha. Aldemiro Dantas. Cara, só a galera do bem aqui. Muito boa noite, boa madrugada a todos vocês. Bom dia já, né, galera? Eu prometi que eu ia voltar. Meu voo já tá aqui embarcando pro Rio. A galera já tá aqui na fila do embarque. E eu tinha que vir aqui deixar para vocês que são da madrugada como eu, que são guerreiras, algumas dicas importantes para as provas que vocês vão realizar: administrativo, constitucional e tributário. Então, valeu, Marquinhos. Porra, hoje a Claudinha, apesar de ter passado mal, arrebentou, hein? Que bacana, hein? A transmissão lá no Amo Direito, hein? Muito legal. Pô, galerinha, mandar um beijinho pro Aldemiro Dantas, um beijão Pedro Medula, um beijão Amo Direito. Vamos lá. Eu quero trazer com vocês algumas dicas rapidinhas de assuntos que eu sei que podem cair nas provas de vocês. E queria compartilhar com vocês antes de entrar no avião agora. Tudo bem? Então o que eu vou pedir pra galera? Quem tá aí, ó, dedinho no contador, chama os amigos, convida os seguidores para participarem da live, convidem os seguidores de vocês. Galera da madrugada agora, esse é o periscopo que tá rolando, é só dica no alvo. Vamos lá? Vamos com tudo, Zé Júnior, meu amigo da Paraíba, Jeff, Rio de Janeiro. Vamos sentar o dedo na tela, galera, vamos acordar o povo para vir estudar. Bom, eu vou começar porque já começou meu embarque aqui e o nosso tempo não é o maior tempo do mundo. Vamos lá, Noel. Vamos lá, galera, todo mundo. Bom, direito administrativo primeiro, tudo bem? Deixa eu conversar com vocês um pouquinho, algumas dicas sobre a organização da administração pública. Vocês sabem que qualquer concurso que a gente venha realizar, o pessoal que vai fazer agora o exame de ordem domingo, o pessoal que vai fazer delegado no Pará, é um tema que sempre cai nas provas de ADM. Organização da administração pública. Tudo bem? Vamos lá. É muito comum que a banca pergunte a vocês como é que o ente federativo se organiza, se estrutura para desenvolver a sua atividade típica, atividade administrativa em sentido estrito. O ente federativo, ele se organiza através de um procedimento chamado de desconcentração. A desconcentração administrativa é o procedimento por via do qual cada ente federativo cria seus órgãos públicos. A criação dos órgãos públicos, ela é fruto de um procedimento chamado desconcentração. A desconcentração é esse mecanismo por via do qual cada ente federativo vai se organizando e criando seus órgãos públicos. Esses órgãos públicos que surgem em decorrência da desconcentração não são pessoas, não são sujeitos. Eles são repartições, eles são compartimentos, são centros estruturais nos quais se distribuem feixes de atribuições, diria Eli Lopes, diria Celso Antônio. Os órgãos públicos, frutos da desconcentração administrativa, são os centros estruturais, são as repartições, nas quais cada ente federativo vai depositando atribuições, competências específicas. E o ente federativo vai se estruturando mediante a criação dos seus órgãos públicos. E a criação dos órgãos públicos é a criação desses centros estruturais nos quais se distribuem competências, atribuições, e é através dos órgãos públicos que cada ente federativo vai atuando diretamente. Anote, o ente federativo, seja a União, Estado membro, DF ou município, ele atua para administrar diretamente através dos seus órgãos. Os órgãos não são pessoas, não são sujeitos, são repartições, são compartimentos estruturais que os entes federativos vão criando para, através desses órgãos, desenvolverem a sua atuação. Para que, através desses órgãos, se torne possível a prestação da atividade administrativa de forma direta, o ente federativo ele cria cargos dentro desses órgãos. Os cargos são os posicionamentos em que serão lotados e empossados pessoas, agentes. O agente público, ele é recrutado para ocupar um cargo. E ele ocupando esse cargo,
no cargo ele vai exercer alguma função. A função é a atividade administrativa a ser desempenhada. O cargo é o posicionamento, é o ambiente dentro do órgão em que esse agente é nomeado para exercer a função. Então o agente público ele vai ocupar um cargo para exercer uma determinada ou algumas determinadas funções. Cargos monofuncionais, plurifuncionais. Então veja que o ente federativo se organiza criando os seus órgãos, que não são pessoas, não são sujeitos, são compartimentos estruturais do próprio ente. É quando o ente vai ganhando seu corpo, sua estrutura definida através de seus órgãos. Nesses órgãos são criados cargos e nesses cargos são lotados agentes que são empossados para exercerem funções dentro desses cargos, dentro desses órgãos. E o ente federativo atua diretamente através dos órgãos por via de seus agentes, guiados pelo princípio da impessoalidade, teoria da imputação volitiva, a vontade imputada ao ente. Então o ente atua por via de seus órgãos e a atividade administrativa, a função administrativa é desempenhada por agentes que integram o quadro de pessoal do ente e estão lotados no órgão, ocupando aquele cargo, exercendo aquela função. Meu voo. Então vejam, então o que acontece? A gente tem na desconcentração o fenômeno de criação dos órgãos. Lembrem, olhem para mim, eu sou uma pessoa. Imagine que eu sou a União, que eu sou o Estado, que eu sou o DF ou o município. Meus braços, minhas pernas, não são pessoas diferentes de mim. Meus braços, minhas pernas são os meus órgãos, por via dos quais eu desenvolvo atividades sensoriais, atividades motoras específicas e especializadas. Os órgãos da administração são como se fossem meus braços, minhas pernas. Os braços, as pernas, a minha cabeça, minhas mãos, meus pés, não são pessoas diferentes de mim. São os meus órgãos, por via dos quais eu atuo diretamente. Os órgãos de um ente federativo são essas repartições, são esses compartimentos, são essas estruturas, são esses departamentos nos quais se distribuem atribuições, atividades administrativas para serem exercidas de forma especializada. Então, quando o ente federativo cria seus órgãos públicos, o que a gente tem é a criação dos centros estruturais que corporificam o ente federativo. O ente se corporifica através desses órgãos, ganha corpo e através desses órgãos ele exerce a administração diretamente. Então, na prova você vai associar a desconcentração à criação dos órgãos públicos, que viabiliza a administração direta pelo próprio ente. O órgão não é uma pessoa diferente do ente. O ente atua através dos seus órgãos e os órgãos são o próprio ente. Então, na prova, quando você fala de órgãos públicos, você fala de administração direta. É o ente centralizando nele mesmo a atividade administrativa. Ele não passa para uma outra pessoa. Por isso que a gente diz que quando o ente centraliza a atividade administrativa nele mesmo, a gente diz que o ente federativo passa a exercer a administração centralizadamente, de forma direta, através de seus órgãos. Vamos parar a mensagem, pelo amor de Deus aí, galera. 2 horas da manhã você mandando mensagem uma hora dessa. Vamos lá, aula, só quem fala é o professor, aula, só o professor fala, beleza? Então, vamos lá, professor Kleber Barros, um beijo, meu irmão. Então, na prova você vai associar quais expressões? Desconcentração é um fenômeno que você vai associar à criação de órgãos públicos, por via dos quais o ente federativo centraliza nele mesmo a atividade. Então é a atividade centralizada no próprio ente. Ele não repassa para um outro centro existencial, para outra pessoa, ele não descentraliza. A desconcentração é o fenômeno de criação dos órgãos para proporcionar atividade centralizada no próprio ente, a administração diretamente exercida pelo próprio ente. Então eu tenho na desconcentração quais são as palavras que se associam. Desconcentração, administração centralizada, administração direta, criação de órgãos públicos. Tudo bem? Esses órgãos, quando se criam dentro da estrutura da administração direta, o próprio ente federativo, eles são guiados pelo princípio da hierarquia e subordinação. Então eu tenho uma organização em que alguns órgãos ficam em posicionamento superior e outros ficam subordinados inferiormente, gerando-se um sistema de hierarquia, de subordinação na relação entre esses órgãos. Esses órgãos são agrupados basicamente em 4 categorias, da maior para menor. A gente brinca sempre que é o prato de comida no restaurante japonês. Você quer aprender a hierarquia dos órgãos públicos, você aprende a pedir aquele pratinho especial de comida, que é o pratinho que a gente aprende para estudar órgãos públicos. A hierarquia dos órgãos públicos se aplica com base em qual prato de restaurante de comida japonesa? Yasusubi. Yasusubi, não é o yakisoba, é o yasusubi. Você pede um yasusubi. O primeiro órgão é o I, de independente. Abaixo dele vem o A, de autônomo. Abaixo vem o sub,
o su de superior, e abaixo o sub de subalterno. Iasu-sub, com B mudo no final. Iasu-sub. I de independente, A de autônomo, Su de superior, Sub de subalterno. A nível, por exemplo, do Poder Executivo, a gente fala que a Prefeitura é o órgão independente. As secretarias são os órgãos autônomos. Abaixo delas existem órgãos superiores e abaixo destes os subalternos. Então, imagine que a Prefeitura é um órgão independente, a Secretaria de Segurança Pública um órgão autônomo, uma delegacia de polícia é um órgão superior e abaixo dela um órgão, qualquer departamento seja um órgão subalterno. Então, a desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos públicos, estruturando a administração direta do próprio ente, centralizando a atividade nele mesmo. Os órgãos são relacionados pelo princípio da hierarquia e são escalonados em pelo menos 4 categorias. O órgão independente, o autônomo, o superior e o subalterno, ok? A administração pública, o ente federativo, ele pode fazer algo diferente, que é diferente do que a desconcentração. Algumas atividades são muito complexas, exigem muita carga de energia, e o ente federativo fica com medo de, centralizando muita coisa nele, não conseguir executar com eficiência. Ele fica com medo de não conseguir dar eficiência. O princípio da eficiência é um dos mandamentos da administração na condução da sua atividade. Então, o ente federativo, o que é que ele faz? Ele opta por criar pessoas para repassar a essas pessoas a executoriedade de algumas atividades que ele teria que fazer diretamente. Mas ele não quer centralizar nele, ele teme não ser eficiente centralizando muita coisa. Então, ao invés de centralizar tudo em si, centralizando tudo em si, atuar de modo direto, acumulando muita coisa, atuando por seus órgãos para desafogar seus órgãos, ele descentraliza. E o que é a descentralização administrativa? É o fenômeno em que o ente federativo cria pessoas que vão ficar vinculadas a ele, vão ficar sob a sua supervisão, controle e tutela, e ele repassa a essas pessoas a executoriedade de algumas atividades que ele teria que fazer. Então é muito comum que o ente federativo, a União, Estado, DF e o município, crie uma pessoa que vira seu braço direito, a que ele dá uma auto-liberdade de governar, cumprindo a função, desempenhando a atividade que a priori o ente teria que fazer. Mas ele percebe que se ele centralizar nele e acumular nos órgãos tudo isso para fazer diretamente, ele não vai fazer bem feito, ele não vai ter eficiência. Aí ele vai colidir com o princípio da eficiência. Então, o que é que acontece? Ele opta por descentralizar, tira de si, e ele cria uma pessoa a quem ele dá uma auto-liberdade para governar exercendo a função. É uma auto-liberdade controlada, fica sob o seu controle, sob sua supervisão, sob a sua tutela, fica vinculada a ele, mas ele dá essa autogovernabilidade. Autogovernabilidade. Autos, arquiae. Governabilidade, arquiae. Então, por isso o nome é autarquia. Então, ele cria uma pessoa e repassa a execução de um certo serviço público a essa pessoa, que fica vinculada a ele, fica sob a sua supervisão, controle e tutela. Essa pessoa não fica subordinada hierarquicamente, ele bota essa pessoa ao lado dele e não abaixo, transmite a essa pessoa uma certa carga de autogovernabilidade, uma autosarquia, e ele cria a autarquia e repassa a essa autarquia uma liberdade governamental controlada, mas repassa, e permite que ela atue desenvolvendo a atividade, a prestação do serviço que ele teria que fazer. Então ele descentraliza para que essa atividade não seja prestada centralizadamente nele, diretamente por ele, através de seus órgãos. Essa atividade vai ser prestada indiretamente por ele, não diretamente. Ele cria uma pessoa para executar isso. E aí ele descentraliza, e aí surge aquela pessoa por via da qual ele indiretamente age. Daí a gente fala que esse fenômeno de criação de pessoas, como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e sociedades mistas, esse fenômeno é a descentralização. E a descentralização, eu vou... E a descentralização não é o fenômeno de criação de órgãos. A descentralização, galera, pelo amor de Deus, Carlão, pelo amor de Deus, velho, já copiou as 6, 7 mensagens, ele tá me atrapalhando pra caralho, velho. Segura o rojão aí, pelo amor de Deus, na minha transmissão, ó. Zero, que me atrapalha todos os colegas, então deixa só o professor falando. É a pior desgraça que tem você falar uma coisa e a pessoa fica completando, isso é inconveniente pra caramba. Vamos lá, segura o rojão aí, vamos lá. Então, quando a gente está falando de descentralização, não é a desconcentração. A desconcentração é a criação de órgãos. O próprio ente atua através de seus órgãos diretamente, centralizando a atividade em si. Na descentralização, o ente cria outras pessoas, que são outros centros existenciais,
e repassa a atividade a esses outros seres. Na descentralização, ele cria outras pessoas, outros sujeitos, por via dos quais ele age indiretamente. Por isso que a gente diz que na descentralização se criam pessoas que viabilizam uma administração indireta. O ente não atua diretamente, o ente atua através de uma pessoa por ele criada, vinculada a ele, sob seu controle, supervisão e tutela. Então, na descentralização, eu tenho a criação das entidades da administração indireta. Tudo bem? Quais são os 4 perfis de entidade que surgem com a descentralização? Surgem as autarquias, as fundações públicas compostas por um acervo de bens, né? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tome nota. A criação de autarquias, o artigo 37, inciso 19 da Constituição diz que depende de lei específica. É imperioso que haja uma lei específica para que se possam criar autarquias. E as autarquias se criam com a vigência dessa lei. Agora, cuidado, porque as demais entidades, as fundações, as empresas públicas e sociedades mistas, a lei não cria, a lei autoriza a criação. E aí se fazem atos constitutivos que são levados a registro, para que eu possa então ter a criação e o deferimento da personalidade jurídica. Então as autarquias são criadas pela lei específica, citada no artigo 37, inciso 19. A lei cria autarquias. A lei autoriza a criação de fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Perceberam? Desses 4 perfis de pessoas, as autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Agora, as empresas públicas e sociedades mistas, especialmente quando são criadas para prestarem atividade econômica, elas são consideradas pela nossa doutrina como pessoas jurídicas com personalidade de direito privado. Espera aí. Vou pegar meu documento aqui. Então, na sua prova, a administração indireta ela é composta por 4 sujeitos que são criados com a descentralização. São as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades mistas. 2 dessas pessoas têm natureza jurídica de direito privado. Apesar de integrarem a administração pública indireta, a personalidade jurídica é de direito privado. Só as empresas públicas e as sociedades mistas. Elas, em regra, são idealizadas para serem criadas para prestar atividade econômica. Entenderam? Então, essas pessoas que são dotadas de personalidade de direito privado, empresas públicas e sociedades mistas, elas são reguladas lá no artigo 173 da Constituição. 173 da Constituição. E elas são criadas para proporcionar ao Estado entrar na atividade econômica, desenvolvendo a intervenção direta, concorrencial, competitiva, participativa. Obrigado, querido. Naquelas hipóteses que o artigo 173 autoriza, quando a Constituição permite expressamente ou para proteger imperativo de segurança nacional ou interesses coletivos prejudicados conforme a lei defina. Então, vejam, empresas públicas são pessoas jurídicas com personalidade de direito privado, né? E essas pessoas jurídicas serão formadas por um capital 100% do Estado e serão ou SAs ou limitadas. Já as sociedades de economia mista têm um capital híbrido, mesclando um capital do Estado e um capital privado. Prevalece o capital com direito a voto, o capital acionário controlador do Estado. As sociedades mistas sempre deverão ser SAs, não podendo assumir a forma de limitada. Se forem federais no âmbito da União, empresas públicas federais envolvidas em quaisquer contendas e demandas, o feito tramita na Justiça Federal, artigo 109, inciso 1 da Constituição. Mas sociedade de economia mista, em regra, não. Em regra, o feito tramita na Justiça Estadual. Tudo bem? Bom, essas eram dicas rápidas. Amanhã eu posso bater um papo mais forte com vocês, falando sobre agências reguladoras, sobre fundações públicas, fundações com personalidade de direito público e direito privado, falando com vocês de outros temas legais. Hoje mais cedo eu falei sobre consórcio, autarquias multifederativas, explicando a vocês o regime das autarquias, agências executivas, autarquias simples, autarquias fundacionais, que são temas muito legais. Falar de terceiro setor, OS, OCIP, Sistema S, que são temas que sempre caem nas provas. Eu posso bater esse papo com vocês amanhã aqui no Periscope, quando eu chegar no Rio de Janeiro. Eu vou posar no Rio lá para 7h da manhã. Devo chegar lá no estúdio de Niterói por volta de 9, que eu vou chegar já direto para gravar o dia inteiro amanhã, né? Então, se liga. É uma dica rápida aqui de tributário para vocês, tudo bem? Gente, nunca se esqueçam, vamos lá, Zé, vamos lá. Nunca se esqueçam, meus amados, do direito tributário, que a gente tem um tema que cai muito em prova,
que é o tema do princípio da legalidade. Pelo tema do princípio da legalidade, a gente aprende que certas medidas só podem ser... Vocês estão entrando junto comigo no avião, ó. Vou entrar no avião aqui agora. Aliás, aeromoças. Vou entrar. A gente aprende que por esse tema, algumas matérias dependem de lei. Não necessariamente... Acabou o barco? Eu sou o último? Caraca, fui o último a entrar no avião. Essa fica pra amanhã então, beleza? Ó, vocês vão comigo aqui, ó. Um 32 aeronave. Segunda pra mim. E eu termino essa transmissão com vocês amanhã, tá certo? Beijão, vou ter que desligar o no avião, tá? Valeu, galera. Que Jesus abençoe vocês aí. Foi um prazer estar com vocês na transmissão aqui ao vivo. Valeu, vou desligar. Beijão.